A rebelião de Lúcifer, o dia em que o céu silenciou, o silêncio antes da queda. Antes de qualquer queda, existe um momento invisível, um segundo que passa despercebido por quase todos, mas que carrega dentro de si o peso de uma eternidade prestes a ser rasgada. Imagine o céu pleno, luminoso, harmonioso. Nenhum som fora de lugar, nenhum pensamento desalinhado, uma sinfonia de luz e propósito. Mas, entre os acordes perfeitos, uma nota começou a vibrar em outra frequência. E o que parecia apenas uma diferença sutil era, na verdade, o início de algo que nenhuma criação jamais havia testemunhado. A ruptura da harmonia perfeita com um pensamento silencioso. A história da rebelião de Lúcifer não começa com uma guerra, mas com um silêncio, e não qualquer silêncio, um silêncio carregado de tensão, como aquele instante que antecede o colapso de uma estrela. Não havia explosão, não havia confronto, ainda não. Havia apenas o peso de algo que não se dizia, algo que não se ousava nomear. Os anjos sentiam, mas não compreendiam. O céu percebia, mas não reagia. Era como se a criação estivesse de pé sobre um campo minado espiritual, sem saber onde pisar. E no centro disso tudo estava ele, Lúcifer, o mais brilhante, o mais belo, o mais exaltado. Seu nome significava luz. Mas em seu interior, algo já havia escurecido. A dúvida não foi lançada contra ele. Nasceu dentro dele. Uma rachadura imperceptível a olho nu, mas devastadora na eternidade. Ele começou a se olhar demais, a se comparar, a desejar o que nunca foi proposto a ninguém, ser igual ao Altíssimo. Mas isso não veio em gritos, veio em murmúrios, em pensamentos moldados em silêncio. Foi nesse momento que o céu ficou em suspense. Não por fraqueza, não por indecisão, mas porque Deus, em sua perfeição, sabia que o amor verdadeiro nunca é forçado. Ele sabia que permitir o silêncio era também permitir que a verdade se revelasse por si mesma. O livre-arbítrio não foi um erro, foi um risco sagrado. E naquele instante o céu estava vivendo a consequência desse risco. A ausência de resposta não era a ausência de Deus. Era um testemunho divino, um registro de que até mesmo os anjos mais elevados precisavam fazer escolhas. E Lúcifer escolheu. Escolheu guardar os pensamentos sombrios. Escolheu não se curvar à luz que o formou. Escolheu dar mais atenção àquilo que poderia ser e ignorar completamente aquilo que já era. Ele não era um servo qualquer. Ele era o querubim da guarda. Ele andava entre as pedras de fogo. Era coberto de pedras preciosas. Sua voz era como instrumentos afinados. E mesmo assim, não bastava. O silêncio do céu, portanto, não foi um erro. Foi o início do julgamento. Um julgamento sem palavras, mas com testemunhas. Cada estrela, cada ser celestial, cada sopro de eternidade estava presente. Ninguém sabia ainda o que estava para acontecer, mas todos sentiam que algo estava quebrado. E esse tipo de fratura não se cura sozinho. O que faz esse momento tão impactante é justamente o fato de que Deus poderia ter parado tudo, poderia ter apontado, exposto, repreendido, mas ele não o fez. E por quê? Porque existe algo mais poderoso do que a imposição: o tempo. O tempo revela intenções, o tempo expõe motivações, o tempo separa o brilho da aparência do verdadeiro fulgor da essência. E o tempo foi concedido até mesmo a Lúcifer, porque o céu não age com pressa, age com justiça. Enquanto isso, os céus aguardavam, o silêncio ecoava, e Lúcifer continuava a alimentar seu novo reino interior. Um reino feito de ideias próprias, de orgulho sutil, de glória desviada. Era como um incêndio começando sob o solo. Ninguém via as chamas, mas o calor já era sentido. O céu estava prestes a presenciar algo inédito, uma rebelião nascida dentro do trono da adoração. Não foi um grito que deu início à guerra.
Foi uma ausência, a ausência da humildade, a ausência da verdade, a ausência do amor original, a ausência de reverência. E essas ausências criaram um vazio tão denso, tão profundo, que nem mesmo o som ousava atravessar. E nesse vazio, o céu ficou em silêncio. Não porque não havia nada a dizer, mas porque havia muito a observar, muito a ser revelado. Deus poderia ter fechado a história ali, naquele instante, mas escolheu abrir espaço para o livre-arbítrio se manifestar por completo. Porque até mesmo entre os anjos, a fidelidade só é real quando não é forçada. O céu, pela primeira vez, esperava, observava, silenciava. Foi nesse silêncio que tudo começou. A maior batalha que já existiu não nasceu com um trovão. Ela nasceu quando o céu segurou a respiração, quando Deus decidiu não interromper, quando o amor permitiu que a liberdade falasse, mesmo que essa liberdade dissesse o que não deveria ser dito. Agora que você sabe disso, agora que entende como o silêncio do céu não era fraqueza, mas justiça, prepare-se para conhecer quem era esse ser de luz antes da queda. Porque só entendendo quem foi Lúcifer, você vai compreender o que realmente foi perdido. E por que até hoje essa perda ressoa na eternidade. Quem foi de fato Lúcifer? Esqueça por um momento as imagens populares, os filmes de terror, os chifres, os tridentes e as sombras avermelhadas. Esqueça o que foi pintado por mãos humanas ou corrompido por tradições confusas. Para entender a dimensão da rebelião que partiu o céu ao meio, é preciso olhar primeiro para quem se rebelou. Porque a profundidade da queda só é compreendida quando se conhece a altura de onde se caiu. E Lúcifer estava no topo. Ele não era apenas mais um anjo, ele era um querubim ungido, um ser moldado pela beleza, pela luz e pela música. Ele era chamado de Filho da Alva, o portador da luz. Não era um título decorativo, era uma identidade. Seu ser inteiro refletia a glória de Deus como um espelho sem rachaduras. Ele não apenas adorava, ele exalava a adoração. Seu corpo era como um instrumento afinado pelo próprio Criador. Sua aparência era indescritível. Pedras preciosas o cobriam desde a cabeça até os pés. Cada movimento dele era como uma melodia celestial em forma visível. Quando Lúcifer se manifestava, os céus paravam para contemplar. Ele caminhava entre as pedras de fogo, uma expressão que carrega um peso místico e simbólico. Era o lugar da presença, da intimidade com o Altíssimo. Lúcifer não apenas habitava perto de Deus. Ele circulava por lugares onde poucos seres foram autorizados a pisar. Ele conhecia a luz da glória, o calor da santidade, o perfume da eternidade. Ele estava diante do trono. Era confiável, era admirado. Era, para muitos, o reflexo mais próximo do Criador. Mas é aqui que mora o perigo que poucos percebem. Quando a luz não é reconhecida como vinda de outra fonte, ela vira soberba. E Lúcifer, em algum momento, começou a confundir reflexo com origem. Ele começou a crer que aquela beleza era dele, que aquele brilho era autogerado, que aquele som, aquela influência, aquele lugar eram resultado de sua própria essência. O orgulho não chegou como uma explosão. Chegou como uma dúvida sutil, como uma distorção quase imperceptível. O espelho parou de refletir e passou a querer emitir luz própria. E é por isso que ele não foi expulso por ser mau, mas por deixar de ser verdadeiro. Ele deixou de ser fiel à luz que o formou. Ele quis se tornar a fonte. Ele deixou de aceitar que a glória era um presente. E passou a desejar que fosse um direito. Lúcifer era um ser de influência. E a influência, quando desconectada da verdade, se torna manipulação. O que antes era adoração, virou estratégia. O que antes era humildade, virou ambição. O que antes era reverência, virou competição. E tudo isso
no mais absoluto silêncio, porque nem todo pecado grita. Alguns apenas sussurram dentro de nós até moldarem quem somos. Mas há um detalhe ainda mais profundo. Ele sabia quem era Deus. Ele conhecia o Todo-Poderoso não apenas por ouvir falar, mas por estar diante dele. Ele via o trono, a glória, os anjos em adoração, e ainda assim escolheu romper. Isso revela algo assustador. Não é a ausência de conhecimento que corrompe, mas a ausência de rendição. Lúcifer não caiu porque não sabia. Ele caiu porque, mesmo sabendo, não se curvou. Você consegue imaginar um ser que tinha tudo: beleza, luz, posição, música, adoração, intimidade, e ainda assim olhou para o trono e desejou tomá-lo? Isso não é apenas orgulho. É insatisfação elevada à loucura. É rebeldia vestida de glória. É a sombra escondida dentro do brilho. E talvez o mais impactante de tudo isso seja perceber que Lúcifer não perdeu tudo de uma vez. Ele não foi derrubado imediatamente. A queda foi lenta. A rejeição da verdade foi gradual. Porque antes de se levantar contra Deus, ele se afastou dele por dentro. E isso é um alerta. Porque muitas quedas não começam com grandes escândalos, mas com pequenas distâncias que vamos criando entre o nosso eu e a verdade. Lúcifer é o retrato de que a beleza não protege contra o orgulho, que a glória sem humildade é apenas um disfarce para o caos. Entender quem ele foi é essencial para compreender o estrondo que sua queda causou nos céus. Porque quando o mais belo se torna o mais corrompido, todo o universo sente. Não foi uma queda qualquer. Foi um terremoto na eternidade. O mais brilhante se tornou a origem da escuridão. O mais próximo se tornou o mais distante. O reflexo da luz se tornou o mentor da mentira. E o mais inquietante é que a mesma liberdade que permitiu que Lúcifer se tornasse o que era, também permitiu que ele escolhesse deixar de ser. A liberdade é um presente perigoso. Quando usada para glorificar a fonte, ela sustenta o universo. Quando usada para usurpar a fonte, ela quebra o universo por dentro. Agora que você entende quem foi Lúcifer e quão alto ele estava, está na hora de ver como tudo começou a mudar. Como o sutil virou confronto. Como a dúvida virou semente. E como o céu inteiro segurou a respiração diante do primeiro gesto de rebelião. As sementes da rebelião, antes do início da guerra. A queda de Lúcifer não começou com um grito. Começou com um sussurro. Um pensamento que ainda não era ação, mas que já carregava a semente do abismo. Ao contrário do que muitos imaginam, a rebelião não teve início em uma guerra. Começou na comparação. E é isso que torna esse capítulo tão perigoso, porque é sutil, porque é silencioso, porque é humano. Lúcifer, o portador da luz, passou a se observar mais do que ao trono. Ele olhava os outros anjos, olhava sua posição, olhava sua influência e aos poucos passou a se ver como mais digno, mais belo, mais merecedor. O louvor que antes era canalizado para Deus começou a ser absorvido em silêncio, e dentro dele nasceu um eco. Eu também posso. Esse eco foi crescendo, alimentado pela inveja, pela vaidade e pelo desejo oculto de independência. Não se tratava apenas de querer ser como Deus. Tratava-se de não querer mais ser dependente dele. Lúcifer não queria mais refletir a luz. Ele queria gerar a sua própria. E esse desejo, por mais absurdo que pareça, não surgiu num ambiente de trevas. Surgiu no lugar mais iluminado do universo. Isso nos ensina que até a luz pode esconder uma sombra. O mais perturbador é que não houve escândalo, não houve alarde. Não foi um motim repentino. Foi um processo lento, como uma ferrugem espiritual. As pequenas rachaduras na obediência foram se abrindo como fendas entre as pedras do templo. O silêncio foi cúmplice, o tempo, um aliado, a aparência,
um disfarce. E enquanto todos viam Lúcifer brilhando, por dentro ele já estava se desfazendo. Foi nesse ambiente de adoração aparente que ele começou a plantar ideias. Pequenas frases, reflexões disfarçadas de sabedoria, questionamentos lançados como quem busca entender melhor, mas que carregavam veneno em sua raiz. E os outros anjos ouviram, não porque eram fracos, mas porque a dúvida, quando vem com beleza, é difícil de reconhecer. Lúcifer passou a sugerir que Deus era justo, mas exigente demais, que havia outra forma de existir. Uma forma onde cada ser pudesse expressar sua própria glória, onde não houvesse necessidade de submissão, mas sim de expressão plena. Era a teologia da independência, o início de uma religião baseada no eu. E foi assim, com lógica e aparência de luz, que ele começou a dividir o céu, sem que ninguém percebesse de imediato. A guerra que se aproximava não era entre armas, mas entre ideias. Era a verdade sendo desafiada pela vaidade. Era a glória de Deus sendo confrontada pela ilusão de uma glória pessoal. E o mais incrível é que Lúcifer ainda usava a linguagem do céu. Ele não negava Deus. Ele apenas sugeria que havia um outro caminho, uma alternativa, um plano B para a eternidade. Esse tipo de rebelião é o mais perigoso, porque não grita, seduz, porque não destrói de uma vez, corrói. E foi isso que ele fez, lentamente, implacavelmente. O portador da luz estava moldando sua própria escuridão, com as mesmas mãos que antes erguiam louvores. E aqui entra um dos momentos mais delicados de toda essa história. Deus viu tudo, sabia de tudo. E ainda assim, não interveio de imediato, porque a justiça de Deus não é apressada. Ela permite que as escolhas revelem quem realmente somos. Deus não precisa provar que é Deus. Ele apenas é. E foi nesse silêncio divino que Lúcifer se sentiu encorajado. Confundiu misericórdia com fraqueza. E avançou. Mas ainda não havia guerra. Ainda não havia confronto direto. Era apenas o coração do céu sendo lentamente dividido. Era a confiança se fragmentando. Era o ambiente da perfeição sendo tocado por pensamentos de autonomia. Era o caos prestes a nascer, mas ainda no ventre do silêncio. Essa fase da história de Lúcifer é uma lição para todos nós, porque ela mostra que a queda não começa no ato, começa no olhar, na comparação, na vaidade que não é confrontada, no orgulho que é alimentado em segredo. E tudo isso pode acontecer mesmo em ambientes sagrados, mesmo entre aqueles que vivem perto da presença de Deus, porque a proximidade com o sagrado não imuniza contra a ilusão de grandeza pessoal. Pelo contrário, às vezes é exatamente ali que o inimigo sussurra mais alto. Lúcifer se viu grande demais para obedecer, e esse sentimento, uma vez instalado, é como um veneno espiritual. Ele não destrói instantaneamente, ele paralisa a alma. E quando percebemos, já estamos longe demais para ouvir a verdade com humildade. Agora, com a semente do orgulho firmemente plantada, com suas ideias espalhadas entre os anjos, com sua identidade já distorcida, Lúcifer estava pronto para o próximo passo. E é nesse ponto que o céu, pela primeira vez, deixará de ser apenas um lugar de adoração e se tornará o palco de uma tensão invisível. O dia em que o céu silenciou. O céu sempre foi um lugar de sons, asas em movimento, canções eternas, ecos de glória, a vibração de uma harmonia perfeita entre criaturas e Criador. Mas naquele dia, houve silêncio. Um silêncio tão profundo que parecia pesar no ar como uma pausa que antecede a tempestade. Um silêncio que não significava ausência, significava tensão, testemunho, expectativa. O céu todo havia parado, porque algo estava prestes a acontecer, e ninguém sabia exatamente o que. Lúcifer já não era mais o mesmo. Por fora ainda brilhava,
Ainda andava entre os corredores de luz com a postura de um príncipe. Ainda dizia as palavras certas. Mas os olhos de alguns já não o seguiam com a mesma confiança. Havia um ruído no coração dos anjos. Uma pergunta não dita. Um estremecimento nas ordens celestiais. Era como se a respiração do céu tivesse hesitado e Deus permaneceu em silêncio. Ele, que tudo vê, que tudo sabe, que sustenta o universo com o som da sua voz, calou-se. Não por descuido, mas por escolha. Porque o amor verdadeiro não grita para manter o controle. Ele observa para revelar o que está escondido. E naquele momento, a rebelião não seria interrompida por força. Seria exposta pela própria natureza de quem a iniciou. Esse é um dos aspectos mais incompreendidos de toda essa história. A razão pela qual Deus não interveio logo no início. Muitos se perguntam, por que ele não parou tudo imediatamente? A resposta é mais profunda do que parece. Porque Deus não é apenas onipotente, ele é justo. E a justiça exige que cada ser revele suas intenções não pelo medo, mas pela liberdade. Se Lúcifer fosse interrompido antes de agir, outros anjos poderiam pensar que talvez ele estivesse certo, mas foi calado. Se o Criador apagasse a criatura antes que ela completasse seu pensamento, o medo substituiria o amor. A verdade precisa ser escolhida, não imposta. E foi por isso que o céu silenciou. Imagine o peso desse momento. Milhões de seres celestiais em reverência, mas com o coração dividido. O ambiente impregnado de algo estranho, como uma inquietação que ninguém podia nomear. Um silêncio que dizia mais do que 1000 cânticos. Um vazio de som que parecia ecoar dentro de cada mente celestial. E no centro desse vazio estava Deus, imóvel, sereno, profundamente triste, mas convicto do que precisava acontecer. Foi nesse silêncio que Lúcifer percebeu que não seria impedido, que poderia ir mais longe. E isso o inflamou ainda mais. A ausência de reação foi interpretada como aprovação. O mesmo silêncio que dava tempo para que os anjos refletissem foi tomado por ele como espaço para avançar. Mas esse silêncio também era um teste, não apenas para Lúcifer, mas para todos. Era a oportunidade de cada ser celestial decidir com quem estava. Não havia empurrões, não havia ameaças, apenas uma escolha. Lúcifer começou a falar mais abertamente, a colocar suas ideias com clareza, a convencer, um a um, os que estavam dispostos a ouvir. Ele se tornou um líder, não por imposição, mas por sedução. E esse tipo de liderança é a mais perigosa, porque nasce do carisma, mas alimenta-se da vaidade. Enquanto isso, o céu observava cada anjo, cada sussurro, cada mudança sutil no comportamento daqueles que antes eram unânimes na adoração. O silêncio de Deus era a moldura de uma escolha eterna. E esse momento nos ensina algo profundo, que o livre-arbítrio é sagrado, que o amor, para ser verdadeiro, precisa permitir até mesmo o risco da traição. Que Deus, em sua infinita grandeza, preferiu correr o risco de ver parte de sua criação se rebelar, a forçá-la a obedecer sem entender. É fácil amar quando tudo faz sentido. Difícil é permanecer quando o céu silencia, quando Deus não responde, quando ele observa, e é nesse tipo de silêncio que as maiores verdades vêm à tona. Lúcifer achou que estava vencendo, que o céu estava hesitando, que o trono estava em silêncio, porque não sabia o que fazer. Mas o silêncio de Deus nunca é vazio. Ele sempre prepara uma resposta mais profunda, mais eterna. E naquele momento, enquanto o céu parava, a justiça já estava em movimento. Alguns anjos começaram a se afastar de Lúcifer. Outros hesitaram, mas cerca de um terço o seguiu, por admiração, por dúvida, por medo, por confusão e talvez por orgulho disfarçado de fidelidade. E então, o silêncio chegou ao limite. O momento havia amadurecido.
A verdade havia se revelado, e o céu, pela primeira vez em toda a eternidade, precisaria confrontar a rebelião abertamente, não mais com silêncio, mas com uma resposta, uma separação, uma guerra. Mas não uma guerra como os homens conhecem, porque as armas do céu não são de metal, são de luz, de verdade, de justiça, e assim, com o fim daquele silêncio pesado, com a tensão prestes a se romper, o céu respirou fundo, e o nome de um outro ser foi pronunciado. Miguel, guerra sem espadas, a verdadeira batalha. A guerra começou, mas não com gritos, não com lanças, nem com sangue. Foi uma guerra sem espadas, embora mais cortante do que qualquer lâmina. Uma guerra sem morte, mas que determinaria destinos eternos. Uma guerra sem exércitos barulhentos marchando, mas com corações se dividindo entre luz e trevas. Quando Miguel foi convocado, o céu inteiro sentiu o peso daquele nome. Miguel não era apenas um anjo, era o símbolo da fidelidade, da pureza, da verdade que não vacila mesmo quando tudo ao redor está em ruínas. Ele não entrou no conflito para provar que Deus era mais forte. Entrou para lembrar que Deus é justo. Lúcifer já havia reunido seu terço. Os que o seguiram estavam inflamados, tinham palavras afiadas, raciocínios complexos, uma eloquência que poderia enganar até os mais atentos. E muitos estavam realmente convencidos de que estavam certos, porque o orgulho cega. E a vaidade mascara mentiras com perfume de justiça. A presença de Miguel, no entanto, não trazia argumentos, trazia luz. E a luz não precisa provar nada, ela apenas revela. Quando ele apareceu diante de Lúcifer, não houve brado de batalha. Houve silêncio outra vez, mas não aquele silêncio tenso da hesitação. Era o silêncio que precede uma decisão inadiável. O céu inteiro segurou o fôlego. O embate não foi físico, foi espiritual. Foi a verdade de um lado e a distorção do outro. Miguel não confrontou Lúcifer com força bruta. Ele não gritou, não ameaçou. Ele simplesmente permaneceu. E ao permanecer, deixou que a mentira desmoronasse por si mesma. Porque toda mentira, por mais bem embalada, não resiste ao tempo quando exposta à luz da verdade. Essa guerra foi um espelho. Cada anjo que assistia via refletido ali o que poderia acontecer em seu próprio coração. Era como se o céu estivesse aprendendo, vendo diante de si o que acontece quando alguém troca o Criador por sua própria imagem. Lúcifer queria glória. Miguel queria justiça. Lúcifer buscava poder. Miguel representava submissão. Lúcifer gritava por um trono. Miguel se curvava diante de um, e no contraste entre os dois, cada ser celeste precisou tomar uma decisão. Não porque Miguel os forçou, mas porque sua presença deixava claro quem estava onde e com quem. Nesse momento, o céu deixou de ser apenas um lugar. Tornou-se um tribunal, e o veredito foi selado não com vozes, mas com escolhas. Os que permaneceram ao lado de Miguel não o fizeram por medo, fizeram por convicção. Não porque sabiam tudo, mas porque confiaram mesmo quando não compreendiam. E os que seguiram Lúcifer não o fizeram todos por malícia. Alguns foram apenas seduzidos por dúvidas. Outros se encantaram com a possibilidade de serem algo mais. Outros ainda, talvez, apenas seguiram o fluxo. Mas a verdade é que, no fim, cada um escolheu seu lado. E essa escolha ecoou eternamente. O mais impressionante é que Deus continuava calado. Ele não interveio, não empurrou ninguém, não usou a criação contra os criados. Ele permitiu que o conflito se revelasse, porque ele sabia que uma verdade imposta nunca será amada, mas uma verdade descoberta transforma para sempre. E assim, com Miguel se levantando, não com violência, mas com fidelidade, a luz se espalhou, e um a um, os que estavam em dúvida viram. E ao verem, decidiram. A guerra foi vencida antes de começar, porque quando a verdade se posiciona com clareza,
a mentira perde sua força. Essa batalha celestial não foi uma história épica como nos filmes, foi um julgamento sem palavras. Um embate de essências, onde o caráter foi a arma, onde o silêncio falou mais que o som, e onde a presença de Deus, mesmo quieta, foi suficiente para sustentar toda a justiça do céu. Mas o que aconteceu depois não foi o fim da história, foi apenas o início de outra. Porque Lúcifer não foi destruído, nem foi apagado, ele foi expulso. E a terra estava prestes a se tornar o novo cenário de uma guerra invisível. A expulsão, mas não para o inferno, ainda. O céu já não era mais o mesmo. A ausência de Lúcifer não trouxe alívio, trouxe peso. Não porque sentissem falta de seu brilho, mas porque sabiam o que aquilo significava. Pela primeira vez, o céu viu algo que nunca havia presenciado. Um corte, uma separação, uma perda irreversível. Mas, ao contrário do que muitos pensam, Lúcifer não foi lançado imediatamente ao inferno, não caiu em chamas, nem foi acorrentado em algum abismo ardente. Isso é o que a arte popular e o imaginário coletivo contam. Mas a realidade, revelada em passagens e entrelinhas bíblicas, é mais complexa e talvez mais desconfortável. Lúcifer foi lançado para cá, para o nosso mundo, para a Terra. Sim, o mesmo planeta azul que hoje habitamos, o mesmo solo onde pisamos, o mesmo campo onde o Éden seria plantado, não como um castigo final, mas como um novo campo de batalha. E isso muda tudo. A queda de Lúcifer não foi apenas um fim, foi um reposicionamento. Ele foi retirado de sua posição celestial, sim, mas não destruído. Foi destituído de sua glória, mas não do seu poder de influência. Foi expulso da presença direta de Deus, mas não excluído do alcance sobre a criação. E o que aconteceu a seguir foi a semente de todos os conflitos que o ser humano enfrentaria desde então. Na Terra, sua presença seria discreta, estratégica, invisível aos olhos, mas audível aos corações não atentos. Ele não surgiria como um monstro de asas negras, mas como uma sutil distorção da verdade, como uma dúvida, como uma oferta tentadora, como uma pergunta que mexe com o orgulho, como algo que parece bom, mas carrega veneno. E esse foi o maior perigo. Ele não veio destruir o Éden com fogo. Ele veio com ideias. Afinal, sua guerra não era contra árvores. Era contra a imagem de Deus. E essa imagem estava em Adão e Eva. Estava na humanidade. E essa foi sua nova obsessão. Não apenas se vingar de Deus, mas ferir aquilo que Deus mais amava. O plano era claro. Se ele não podia sentar no trono, tentaria manchar o espelho. Se não podia ser Deus, faria com que a criação duvidasse de quem Deus era. E para isso, a terra seria perfeita. Aqui não havia legiões de anjos atentos. Aqui, o homem ainda era ingênuo. Aqui, a criação ainda não conhecia o mal. Era um campo novo, virgem, pronto para ser corrompido por palavras doces e intenções torcidas. A queda de Lúcifer, portanto, não terminou em sua destruição. Terminou com ele andando entre nós, observando, semeando, testando os limites da liberdade humana e usando a mesma arma que usou nos céus, o orgulho. Ele não queria apenas conquistar, ele queria que o homem desejasse ser como Deus, a mesma semente que cresceu dentro dele, a mesma ilusão que o derrubou. E aqui está o ponto mais assustador. Ele foi bem-sucedido. A terra, que deveria ser um palco de comunhão entre Deus e o homem, tornou-se o epicentro de uma guerra silenciosa. Cada escolha passou a ter um peso eterno, cada pensamento, um reflexo do conflito, e cada ser humano, uma potencial testemunha ou cúmplice. É por isso que a queda de Lúcifer não é apenas uma história de um anjo que se rebelou. É a origem de uma batalha que atravessa as gerações. Uma guerra sem pausas, onde o campo não é o céu nem o inferno. É aqui, é agora, é dentro.
E mesmo assim, Deus permitiu, porque liberdade só é verdadeira quando carrega risco, e amor só é autêntico quando é escolha. Então Lúcifer caiu, mas sua queda não foi para baixo, foi para perto. E a pergunta que ecoa até hoje não é onde está ele, mas sim, onde estamos nós nesse conflito? E se ele caiu tão perto, o que temos feito com essa proximidade? A terra se torna um campo de batalha. O Éden parecia intocado, um paraíso vivo, moldado pelas mãos do próprio Criador. Tudo ali exalava harmonia. Cada folha, cada sopro de vento, cada animal caminhando em paz. O homem e a mulher andavam nus, mas não envergonhados. Viviam sem medo, sem culpa, sem a menor sombra de dúvida sobre o amor e a bondade do seu Criador. Mas o que eles não sabiam, e o que muitos ainda ignoram, é que esse jardim era mais do que um lar. Era uma linha de frente. O campo de batalha havia mudado de cenário. O céu, que havia sido o palco da primeira rebelião, agora observava em silêncio uma nova guerra se iniciar. Aqui, Lúcifer não queria destruir Deus. Ele sabia que não podia, mas havia algo que ele ainda podia tentar destruir: a imagem de Deus. E essa imagem estava refletida no ser humano, no sopro que Deus colocou em Adão, no brilho nos olhos de Eva, na aliança entre Criador e criatura. Era ali que ele mirava agora. O alvo não era mais o trono, era o espelho. O mais perturbador é que essa batalha não começou com espadas, trovões ou rajadas de fogo. Começou com uma conversa, uma pergunta, uma dúvida plantada com precisão cirúrgica. Foi assim que Deus disse? Não houve imposição, não houve ameaça, só uma semente, que parecia inofensiva, mas carregava o peso da eternidade. Lúcifer não precisava forçar, bastava induzir. Se no céu ele tentou ser igual a Deus, aqui ele queria que o homem desejasse o mesmo. E funcionou. A queda não foi um tropeço, foi uma decisão, um desejo de autonomia, de saber por si mesmo, de escolher o que é bom e o que é mal, sem precisar confiar em Deus. E nesse exato instante, o paraíso se partiu. Não porque Deus o destruiu, mas porque o ser humano deixou de habitá-lo espiritualmente. Lúcifer, agora conhecido como Satanás, não precisava mais fingir. Havia vencido a primeira batalha, não com gritos, mas com silêncio, não com guerra, mas com sedução. Ele havia conseguido repetir em Adão e Eva o que antes fizera dentro de si: inverter a ordem, colocar a criatura no centro, deslocar Deus da equação. A partir dali, tudo mudou. A terra passou a sangrar, a criação passou a gemer. O tempo, que antes fluía em eternidade, passou a correr em direção ao fim. A morte entrou no palco. A culpa passou a vestir o homem. E a separação foi sentida não como punição, mas como consequência. O Éden era o campo, mas o verdadeiro campo de batalha passou a ser o coração humano. Desde então, o inimigo não precisou mais se revelar claramente. Sua obra já corria nas veias da humanidade. Cada mentira, cada ego inflamado, cada disputa de poder era apenas um eco da sua primeira rebelião. Ele havia descoberto uma forma de continuar sua guerra usando o próprio homem como arma. E o mais doloroso é que muitos nem percebem que estão lutando contra o próprio Criador, acreditando que estão apenas defendendo suas vontades, seus direitos, seus desejos. Mas Deus nunca abandonou o campo. Mesmo quando o homem escolheu o erro, Deus continuou sussurrando redenção. Mesmo quando o jardim foi fechado, Deus plantou promessas. Mesmo quando o inimigo achava que havia vencido, Deus estava apenas preparando um novo movimento. E esse movimento não seria feito com fogo ou espada, mas com um novo homem, um segundo Adão, um descendente que pisaria na cabeça da serpente. A guerra continuava, mas agora o campo estava definido e o inimigo revelado.
A pergunta que paira sobre nós nesse exato momento é: estamos conscientes do campo em que estamos pisando? Ou seguimos distraídos, acreditando que nossas batalhas são apenas humanas? O Éden pode ter sido fechado, mas a guerra espiritual está mais aberta do que nunca. Por que Deus não o deteve imediatamente? Se Deus é onipotente, por que não interrompeu a rebelião logo no primeiro suspiro de orgulho? Por que permitiu que o mal se espalhasse? Por que o céu, ao invés de intervir com força, escolheu o silêncio? Essas perguntas não apenas ecoam no intelecto, mas ressoam na alma de quem já sentiu o gosto da injustiça, o peso da dor ou a ferida do abandono. E para compreendê-las, é preciso ir além da lógica. É necessário olhar com os olhos da eternidade. A liberdade é o fio mais precioso do tecido celestial. Deus não criou robôs programados para amar. Criou seres com escolha, com consciência, com coração. Lúcifer foi moldado com beleza, sabedoria e liberdade. E essa liberdade, mesmo usada contra o próprio Criador, jamais foi retirada. Porque o amor que obriga não é amor. O céu poderia ter silenciado a rebelião num estalar de dedos, mas a força nunca foi o método de Deus. O trono dele não é sustentado por medo, mas por verdade. Por isso, ao invés de esmagar a mentira de Lúcifer imediatamente, Deus permitiu que ela se revelasse, que sua proposta se expusesse, que seu plano mostrasse seu fruto, porque o mal precisa ser visto por completo para ser rejeitado de forma livre. Se Deus tivesse destruído Lúcifer logo no início, talvez muitos anjos tivessem obedecido apenas por temor, não por convicção. E isso, no céu, não é suficiente. Deus é onisciente. Ele sabia o que estava por vir, sabia o preço, sabia o sangue, sabia da cruz. Mesmo assim, deixou a liberdade correr, não por fraqueza, mas por amor. E esse amor também se estendeu à terra. Muitos perguntam, se Deus sabia que Adão e Eva cairiam, por que criou o homem? Por que deu a opção? A resposta é simples, mas profunda, porque ele não queria filhos por obrigação, queria filhos por escolha. E uma escolha só é real quando há uma alternativa. O fruto proibido no jardim não era armadilha, era símbolo da liberdade. E a serpente não invadiu o Éden à revelia. Ela foi permitida, porque até mesmo a presença do inimigo serve a um propósito maior quando Deus está no comando da história. No silêncio de Deus, há intenção. No tempo dele, há precisão. E no espaço que ele concede à dúvida, à queda e até à dor, há uma chance de redenção que não poderia existir de outra forma. O céu ficou em silêncio quando Lúcifer começou a cair. O céu ficou em silêncio quando Adão estendeu a mão. O céu ficou em silêncio quando Caim levantou a pedra. Mas o céu também ficou em silêncio quando Jesus foi preso, quando foi açoitado, quando foi crucificado. O silêncio de Deus nunca é ausência, é estratégia. Porque enquanto o mundo vê inação, Deus está escrevendo redenção. Enquanto o inimigo acha que venceu, Deus está apenas virando a página. Foi assim no céu, foi assim no Éden, foi assim no Gólgota e ainda é assim hoje. A grande questão, então, não é porque Deus permitiu, mas se estamos prontos para confiar, mesmo quando Ele permite. Porque há algo maior do que entender tudo. É escolher permanecer, escolher crer, escolher seguir, mesmo sem todas as respostas. Esse é o tipo de fé que sustenta céus e move montanhas. O tipo de fé que Lúcifer perdeu. O tipo de fé que Jesus mostrou. O tipo de fé que o mundo precisa ver em nós. Redenção oculta na rebelião. Há uma força silenciosa que permeia tudo o que Deus faz, a capacidade de transformar o caos em caminho. O que parecia o maior desastre celestial, a rebelião de Lúcifer, a queda de anjos, a corrupção do Éden, jamais escapou do campo de visão do Criador.
Nada disso pegou o céu de surpresa. E ainda assim, Deus não apenas permitiu, ele incorporou. O que começou com orgulho e traição, terminou com sangue e redenção. O universo viu o primeiro ser criado para refletir a luz, escolher apagá-la. Mas Deus já havia desenhado uma resposta. Antes da fundação do mundo, o Cordeiro já estava destinado a ser sacrificado. Isso significa que a cruz não foi um plano B. Foi o plano A desde o princípio. Não porque Deus desejava o sofrimento, mas porque Ele desejava o amor. E o amor verdadeiro só é possível com liberdade, com risco, com entrega. Quando Lúcifer caiu, o céu não apenas perdeu um anjo. Ele expôs o contraste. Mostrou que, mesmo na perfeição, era possível escolher a mentira. E é nesse contraste que o caráter de Deus brilhou ainda mais forte. Porque enquanto o inimigo usava sua liberdade para acusar, Deus usou a dele para perdoar. Enquanto Lúcifer escolheu dividir, Deus escolheu unir. Enquanto a rebelião se alimentava de orgulho, o plano divino se revelava em humildade. A cruz é a antítese da rebelião. Lúcifer disse, eu subirei. Jesus disse, eu descerei. Lúcifer quis o trono. Jesus aceitou a cruz. Lúcifer quis glória sem obediência. Jesus obedeceu até a morte, e por isso foi exaltado. O contraste é absoluto. E é justamente esse contraste que revela o verdadeiro coração de Deus. E aqui está a beleza do paradoxo. A rebelião de Lúcifer serviu de palco para que o amor de Deus fosse revelado em toda a sua profundidade. Sem queda, não haveria redenção. Sem traição, não haveria perdão. Sem morte, não haveria ressurreição. É por isso que Paulo escreveu que, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus não celebra o mal, mas Ele o redime, Ele o transforma, Ele o esvazia de poder, porque até mesmo os ataques mais sombrios do inimigo acabam cooperando para o propósito eterno. É como se cada golpe de Lúcifer fosse usado para afiar ainda mais a espada da salvação. Como se cada tentativa de destruição fosse absorvida e revertida em construção. A cruz foi o silêncio do céu virando verbo. Foi Deus respondendo à queda não com fogo, mas com favor. Não com punição, mas com promessa. Não com vingança, mas com vitória. E o mais chocante de tudo, Lúcifer não pôde impedir. Toda a sua astúcia, toda a sua força, toda a sua influência, nada disso foi capaz de parar o plano de redenção. Ele tentou frustrar a genealogia, tentou desviar o povo, tentou matar o Messias, mas no final, ele apenas acelerou o que estava escrito. Quando pensou que havia vencido, Jesus já estava ressuscitando. Quando achou que tinha enterrado a esperança, a pedra já estava rolando. E quando o inferno celebrou, o céu apenas sorriu. Essa é a verdade que precisa ser lembrada. O mal é real, mas não é soberano. O inimigo é astuto, mas não é supremo. A rebelião pode ser ruidosa, mas o plano de Deus é mais profundo. Ele continua escrevendo, continua chamando, continua vencendo, mesmo nos bastidores. E se isso vale para a história do céu, também vale para a nossa. Talvez você esteja enfrentando sua própria rebelião interna. Talvez existam vozes dizendo que é tarde demais, que você errou demais, que a queda foi longe demais. Mas ouça, se até a rebelião de Lúcifer serviu ao propósito de Deus, quem disse que a sua história não pode ser restaurada? O mesmo Deus que redimiu o céu está pronto para redimir você. Porque no final, o silêncio do céu nunca é um ponto final. É uma pausa entre um golpe e a glória, entre a dor e a promessa, entre a cruz e a ressurreição. A guerra não acabou, e você está nela. A guerra não acabou, ela apenas mudou de cenário. Não há mais um céu partido por uma rebelião visível. Agora, a batalha acontece no invisível, nas decisões diárias, nas vozes internas, nas seduções disfarçadas de liberdade.
O campo de guerra é o coração humano, e você está no centro dele. O que começou com Lúcifer lá em cima, agora ecoa aqui embaixo. Só que diferente de anjos e potestades, nós vivemos essa tensão de forma silenciosa. Em cada pensamento, em cada escolha, em cada momento em que precisamos decidir entre a luz e a sombra, entre o orgulho e a entrega, entre ouvir a verdade ou ceder ao ruído que sussurra alternativas sedutoras. Porque o que derrubou Lúcifer não foi o caos, foi a comparação. Não foi a violência, foi o desejo de tomar o lugar de outro. Não foi o inferno, foi a sede de ser como Deus, mas sem Deus. E esse desejo continua visitando o ser humano todos os dias, mascarado de ambição, de autonomia, de independência. Mas Deus ainda fala, ainda chama, ainda espera. Ele continua não forçando a porta, mas batendo, ainda que o céu pareça em silêncio. Não é ausência, é paciência. É tempo dado para que cada um descubra, por si, de que lado da história deseja estar. A voz da rebelião ainda sussurra, mas agora ela vem disfarçada. Ela não grita como antes, ela não aparece como um dragão. Ela entra com uma pergunta: será que Deus disse mesmo isso? A mesma semente plantada no Éden, a mesma dúvida que muda tudo. E diante dessa dúvida temos duas opções: seguir o caminho do silêncio cúmplice ou do silêncio confiável. Porque o silêncio de Deus nunca é vazio. Ele é uma resposta que exige discernimento. Quando ele não grita, é para que aprendamos a ouvir com o coração. E quando ele não intervém, é porque está nos chamando a crescer, a escolher, a amadurecer. E é aí que você entra. O mesmo drama que se desenrolou entre as estrelas agora se desenrola dentro de você. Os dilemas de identidade, propósito, vaidade, obediência e humildade, todos estão vivos. Todos estão presentes. Você não é um espectador dessa história. Você é parte ativa dela. E há algo ainda mais profundo. O trono que Lúcifer quis, Deus reservou para compartilhar com aqueles que vencem com ele. O que o orgulho tentou tomar à força, o amor oferece por herança. E isso muda tudo. Você não está vivendo uma vida qualquer. Você está no meio do maior enredo do universo. Tudo o que você vive, sente e escolhe está conectado com essa narrativa maior. Cada pequena rebelião que você vence dentro de si é um eco da vitória da cruz. E cada vez que escolhe o caminho da verdade, mesmo em silêncio, o céu sorri, porque sabe que a guerra ainda está em curso, mas a vitória já está decretada. O que está em jogo não é apenas uma ideia religiosa, é a sua eternidade, sua essência, seu destino e, mais ainda, é sua participação no plano divino. Você foi criado à imagem daquele que Lúcifer tentou destruir. Por isso ele te odeia. Por isso ele tenta distorcer sua identidade, silenciar sua fé, apagar sua luz. Mas o que ele não entende, e nunca entenderá, é que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus está disponível para você. Não importa onde você esteja, não importa o quão longe tenha ido. Você pode ter se calado por vergonha, ter recuado por medo, ou ter sido enganado por promessas vazias. Mas o convite ainda está de pé. O céu pode parecer silencioso, mas está escutando, está esperando, está desejando que, ao contrário do que aconteceu com Lúcifer, você escolha a verdade antes que seja tarde. Que você reconheça que o poder não está na glória aparente, mas na humildade real. Que a vitória não está em subir sozinho, mas em descer com Cristo. Que a verdadeira luz não é a que você gera, mas a que você reflete. E quando tudo estiver confuso, quando a guerra parecer grande demais, lembre-se, você já está do lado vencedor, se escolher permanecer com aquele que nunca desistiu da criação, mesmo quando ela se rebelou contra ele. Agora, a decisão está com você. Encerramos com um chamado, não com uma conclusão.
Que o silêncio do céu nunca seja interpretado como descaso, mas como espaço sagrado onde sua resposta ainda é esperada. Que você não se perca na sedução do brilho que engana, nem troque o eterno pelo agora que ilude. Que você reconheça, mesmo nas entrelinhas da dor e do silêncio, que a verdade ainda resiste. E espera. O céu pode ter silenciado naquele dia, mas não fechou as portas. O Pai ainda observa, os anjos ainda guerreiam, e a cruz continua sendo o ponto onde o orgulho foi vencido pelo amor. Este é o canal Bíblia Além do Véu. Muitos véus ainda serão rasgados, muitas perguntas ainda encontrarão eco, e muitos mistérios escondidos nas entrelinhas da palavra ainda estão por ser revelados. Volte aqui, caminhe conosco, porque a guerra continua e a escolha está em suas mãos.